nos cubra com a sua luz rosa de puro amor, nos nutrindo, fortalecendo, fazendo com que nós tenhamos uma excelente noite de estudos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, buscadores de conhecimento, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Então, vamos lá. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma reunião de estudos aqui do Centro Espírita Os Humildes de Jesus. E hoje o tema será a famosa Lei da Atração, que foi um dos temas que me pediram. Pediram para eu falar sobre qual seria a visão do Espiritismo dessa tal Lei da Atração, se isso tem uma base também no Espiritismo, e se eu posso fazer alguma correlação e explicar também o que é essa tal Lei da Atração. Afinal, o Espiritismo fala assim sobre energias, fala assim sobre o passe, fala assim sobre o magnetismo, como foi pedido lá no grupo, e também fala sobre todo esse processo de transformação mental para que possamos transformar a nossa vida física. Sendo direto, em relação ao kardecismo e ao espiritismo, tudo que se fala em relação a essa lei da atração não é literal. Não tem nenhum trecho que eu lembre que diga assim, ó, lei da atração, ou que você pode atrair coisas com o seu pensamento. Mas o que o Espiritismo diz é que nós estamos construindo a nossa realidade o tempo inteiro através das energias que nós possuímos ao nosso redor, que é basicamente a mesma coisa que a lei da atração. O Espiritismo explica que existe a lei de causa e efeito, que também está meio que associada à lei da atração. E a lei de lei de causa e efeito, ela basicamente é a lei do karma e do dharma. Dharma representa toda a energia positiva que acaba voltando contra a gente de acordo com as coisas boas que nós fizemos no passado, e karma seria toda a energia negativa que volta contra a gente de acordo com os erros que nós cometemos no passado. E, entendendo esse conceito, a gente começa a perceber que boa parte dos sofrimentos que a gente tem estão associados aos karmas e que a gente pode atrair coisas boas para a nossa vida fazendo dharmas, no caso, tomando boas atitudes. Então, meio que dá para entender, digamos assim, que dentro do espiritismo, de forma menos nítida, tem-se sim explicações sobre essa lei de causa e efeito, sobre essa lei de atração. Os 5 livros de Kardec em si não especificam isso muito, mas outros livros espíritas falam bastante sobre isso sim, sobre como a gente pode atrair coisas com um pensamento. Mas, seguindo o kardecismo à risca, o que eu poderia dizer do espiritismo sobre a lei da atração é que quanto melhor a sua energia, quanto melhor a pessoa você for, quanto melhor pensamento, emoção e sentimento você tiver, e quanto mais sutis e verdadeiras essas energias forem, melhor será o que você vai atrair ao seu redor. E esse texto aqui, que é o que eu estou usando como base para essa reflexão, que eu quero que vocês depois leiam, esse texto se chama Coragem da Fé, e ele fala sobre como através da nossa coragem a gente pode, com essa confiança, atrair tudo o que a gente quiser para a nossa vida. Mas, como o tema é lei da atração, e foi pedido, eu vou focar em explicar agora, logo de início, o que é essa tal lei e como ela funciona para a gente entender melhor. Para a gente entender a lei da atração, a gente tem que entender 2 leis anteriores a ela, que é a lei do mentalismo e a lei da vibração. Existe um caminho chamado hermetismo, e lá no hermetismo existem 7 leis chamadas 7 leis herméticas. Hermetismo, 7 leis herméticas, etc., tudo vem de uma ideia de que existiu na antiguidade um ser, um deus, enfim, chamado Hermes Trimegisto. Hermes 3 vezes grande. Hermes é o deus da comunicação, é o deus que movimenta as energias através da fala, do verbo. E hermetismo basicamente é o estudo disso, da comunicação das energias. Dentro do hermetismo, como eu expliquei, existem 7 leis, e as 2 primeiras leis desse tal hermetismo são a lei do mentalismo e depois a lei da vibração.
Para a gente entender como a lei da atração funciona, a gente precisa entender muito, muito mesmo, a lei do mentalismo e a lei da vibração. Porque são essas duas leis que fazem a lei da atração funcionar. Então, se você não estuda, não sabe tudo sobre a lei do mentalismo, não estuda e não sabe tudo sobre a lei da vibração, é muito difícil que você vá fazer cocriações e atrações verdadeiramente boas. Então, se você quiser aprender sobre esse tema específico, você tem que ler o livro O Kybalion, que é um livro que fala profundamente, dando vários exemplos, mastigando muito o que é a lei do mentalismo e o que é a lei da vibração. Eu vou dar, obviamente, aqui um resumo dessas duas leis para a gente poder chegar na lei da atração e vocês entenderem como ela funciona. A primeira lei é a lei do mentalismo. E por que ela tem esse nome? A lei do mentalismo, ela fala sobre o ideal do que é a mente. Eu poderia dar inúmeros significados, inúmeros conceitos, o que é a mente para a filosofia, para a sociologia, para a psicologia, para a psiquiatria, mas eu vou ser direto aqui no que a gente precisa entender, que é a mente no sentido de que existe uma certa consciência em nós e que essa consciência ela vibra pensamentos. A nossa mente, sendo bem rústico, seria o conjunto de pensamentos que definem o que nós somos. Já expliquei aqui em várias palestras que nós somos um conjunto de criações, de coisas que nossos pais, nossos amigos, nossa relação na vida construiu, formando pensamentos, nos dando uma personalidade e característica de quem nós somos. Mas o que a lei do mentalismo quer nos explicar é o seguinte: sem a sua mente, nada existe. Sem a sua mente, nada existe. Como assim, Francisco? Sem minha mente, nada existe. Porque você precisa do seu cérebro e da sua mente para você existir e para tudo ter significado. Se a sua mente não existisse agora, se seu cérebro não existisse agora, você não ia entender uma palavra do que eu estou dizendo. Por quê? Porque o seu nervo auditivo ele está captando o som vibrado pela caixa de som do seu celular, do seu notebook, do que você estiver me ouvindo, e essa vibração desse som está indo até o seu nervo auditivo. Seu nervo auditivo está puxando todos os sons que estão acontecendo no ambiente. Seu córtex auditivo está selecionando o que você quer ou não ouvir, se você vai ouvir apenas a minha voz ou se você vai ouvir as zoadas externas ao redor na sua casa. E o seu cérebro está transformando essa oscilação de ar, de som, de voz e transformando tudo que eu estou falando em sinais que o seu cérebro está entendendo e está interpretando. Então, sem a sua mente, sem o seu cérebro, você não seria capaz de entender a minha voz. Você agora aí está provavelmente sentado em algum lugar ou em pé, mas você está encostado em algo. E se não fosse o seu córtex motor, se não fosse toda a parte das sensações do tato, você provavelmente não sentiria nada que está ao seu redor. Você não sentiria o peso do seu peso na cadeira, no sofá que você está, você não sentiria a temperatura do ambiente, você não sentiria nenhuma sensação do local, o que faria você não sentir e não existir que esse local está ao seu redor, não perceber que esse local existe ao seu redor. Se o seu nervo óptico não tivesse, através da sua pupila, recebendo luz, trazendo essa luz até os seus olhos e fazendo você enxergar, você não estaria vendo essa imagem que está na tela, você não estaria vendo a sua sala, a sua casa ou o local que você está. Porque você não iria enxergar, e se não fosse o seu nervo óptico, se não fosse o seu córtex óptico controlando, corrigindo a cor, corrigindo tudo, você não enxergaria nada e nada existiria para você. Eu já falei do tato, eu já falei da visão, eu já falei da audição, ainda tem o paladar. Se não fossem as papilas degustativas da sua língua, você não ia sentir sabor de nada, de nenhum alimento, e você não ia ter noção de que existem gostos azedos, ácidos, doces e salgados. E se você não tivesse tato, qual é o último mesmo?
olfato, se você não tivesse o seu nariz com os pelinhos dele, com os captadores de olfato, você não teria noção alguma de que existe cheiros bons, cheiros ruins e todas as coisas que também ajudam a você ter uma noção de que a realidade existe. Então a lei do mentalismo, ela basicamente diz o seguinte, que tudo, absolutamente tudo que existe, só existe porque o seu cérebro pensa e porque o seu cérebro capta essas informações e ele dá significados a essas informações. E eu digo mais, em textos mais aprofundados sobre a lei do mentalismo, eles dizem o seguinte, que na verdade a gente não está absorvendo esse universo ao redor da gente. Se você passar a mão, sei lá, na parede agora, você não está absorvendo essa parede, no caso, sentindo ela com tato, você está criando ela. Segundo alguns estudiosos mais profundos da lei do mentalismo, eles dizem o seguinte, que nossos olhos não são câmeras que estão gravando e vendo o que está fora. Eles dizem que os nossos olhos são como se fossem projetores, um data show, que vai lá e joga para fora a realidade e faz a realidade existir. Então, na verdade, seu cérebro e o seu espírito estão criando tudo que tem ao seu redor. Estão criando tudo que está acontecendo ao seu redor. E por isso, a lei do mentalismo dá a entender de que você pode criar com a sua mente a sua realidade, o seu mundo, tudo que está ao seu redor. Mas que como nós nascemos num mundo onde nós somos ensinados desde pequeno a apenas absorver, nós esquecemos que nós temos essa habilidade de também criar. Nós esquecemos que nós somos deuses e que nós temos a capacidade de movimentar o mundo, de movimentar a realidade e de fazer a realidade ser como nós queremos. Eu já expliquei para vocês aqui várias vezes que tem outros ramos de estudo filosófico e espiritual, como a teosofia, que fala que todos nós somos sóis, todos nós somos deuses. Afinal, se nós somos filhos de Deus, o que nós somos? Eu sempre falo, filho de gato é um gatinho, filho de um cachorro é um cachorrinho, um filho de Deus é o quê? Deus também. E se Deus criou tudo e eu sou filho de Deus, eu também posso criar, eu também posso manifestar, eu também posso realizar. Só que eu sou como se fosse um bebê de Deus. Eu não tenho todas as capacidades que um humano adulto tem, eu não tenho todas as capacidades que um Deus adulto tem, mas um dia eu vou me desenvolver até isso. Então, eu tenho de mudar a minha percepção sobre quem eu sou para que eu possa criar essa realidade. E eu também preciso sentir uma coisa chamada autoridade espiritual para que eu possa criar a realidade. Porque se eu não confio, se eu não acredito na minha força, na minha energia e no meu poder, dificilmente eu vou conseguir materializar alguma coisa. Mas vou deixar para falar da autoridade espiritual mais para frente, depois que eu explicar a lei da vibração, para vocês entenderem melhor como isso funciona. Mas, partindo desse pressuposto de que tudo existe apenas porque o meu cérebro existe, o meu espírito existe, e porque tudo está sendo absorvido pela minha mente, e tudo está tendo um significado porque o meu cérebro está transformando essas atividades e sinais em algo real, eu começo a parar para perceber que eu vibro energia. Eu sou como um sol, que nem eu falei lá no início. Então a gente agora passa para a lei da vibração. Que nem eu falei, a teosofia diz que todos nós somos sóis. Por que sol? Porque sol é uma bola de luz. E todos nós somos bolas de luz. Afinal, se nós somos filhos de Deus, nós recebemos parte da energia de Deus quando ele nos criou. E o tempo inteiro a gente está emitindo energia para o nosso redor, que nem o sol o tempo inteiro está emitindo calor ao redor dele. Cada pensamento que a gente tem, a gente está vibrando energia, a gente está criando energia, a gente está emanando energia para o nosso entorno. E, de acordo com as energias que nós estamos emanando, sem perceber, nós estamos o tempo inteiro criando e recriando a nossa realidade. O tempo inteiro, sem perceber, você está atraindo e afastando coisas da sua vida. Tem alguns livros que chamam isso de forças centrípetas e forças centrífugas.
Para quem lembra, um liquidificador é o quê? Uma centrífuga, porque ele está girando rapidamente e quando ele está girando rapidamente ele joga para fora os líquidos que ele está girando, não é isso? Então você tem uma força centrífuga, que são os seus pensamentos que estão saindo de você e vibrando energias. E essas energias que você vibra, quando saem de você, elas se tornam forças centrípetas, que são as forças que voltam para o centro, que é você. Então, se eu vibro, sei lá, eu quero ser rico, eu estou vibrando uma força centrífuga que está saindo de mim, que sou o centro, e está fugindo. Centro, fuga, está saindo de mim. E de acordo com essa minha vibração de pensamento, eu estou ativando uma força centrípeta, uma força que está voltando para mim. De novo centro, e trípeta, voltando, em torno, para dentro. Então, o tempo inteiro eu estou enviando energia para fora de mim e eu estou atraindo energia para minha vida de acordo com o meu espírito e com a minha energia. Afinal, a minha energia pode ser boa ou ruim de acordo com os pensamentos e as atitudes que eu tenho. Então, eu preciso parar para pensar, poxa, se eu estou criando o tempo inteiro a minha realidade, minha vida, que tipo de forças e de energias eu joguei para fora de mim no passado que fizeram a minha vida ser como é hoje? Ah, mas eu fui uma pessoa boazinha a minha vida inteira, Francisco. Mas o seu passado espiritual gerou inúmeros tipos de energia. Ainda bem que você foi uma pessoa boazinha a vida inteira, porque você provavelmente pode ter neutralizado mais energias ruins do teu passado. Energia ruim se neutraliza com energia boa, e energia boa retira os pesos dos erros e das dores que a gente tem que passar. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho de aprender sobre uma coisa X nessa encarnação, porque eu errei muito no passado nessa coisa X. Se nessa vida eu não aprender voluntariamente sobre essa coisa X vai vir até mim de uma forma chamada dor para que eu aprenda. Mas se eu sou uma pessoa que, sei lá, estuda espiritismo, estudo filosofia, e eu, por estudo, boa vontade, carinho e boa vontade, aprendi, eu já aprendi aquele X. Então eu não preciso sofrer para aprender aquilo. É uma frase que dizem que é do arcanjo Gabriel. Só existem dois jeitos de se chegar a Deus: pelo amor e pela dor. Quando você está vibrando amor, quando você está fazendo coisas positivas, você está indo a Deus pelo amor. Mas quando você rejeita, você nega, você resmunga, você cria dificuldade, você está indo a Deus pela dor. Porque a dor vai acabar te ensinando algo. Mas voltando para o mentalismo e para a lei da atração através da vibração. Que nem eu falei, o tempo inteiro a gente vibra, certo? Eu não sei se vocês sabem, mas tudo, segundo a teoria das cordas, é feito de cordas. Como assim cordas, Francisco? Para pensar, sei lá, num pedaço de madeira. Esse pedaço de madeira, ele é um entrelaçado biológico de várias coisas que fazem constituir aquela madeira. Então pensa que tem vários fiozinhos de madeira envoltos formando o tronco de madeira. Tem sei lá, um pedaço de metal, uma barra de metal. Aquela barra de metal, ela de certa forma é um monte de ligas de metal em nível químico que vão se unindo até se tornar algo denso e firme como uma barra de metal. Tanto que tem as ligações covalentes, iônicas, que vão gerando um nível de dureza diferente. O plástico nada mais é do que um monte de fiozinho de plástico unido formando algo físico, rígido de plástico. Para quem já viu essas impressoras 3D, sabe muito bem disso. Qualquer coisa de plástico pode ser feita com pequenos fiozinhos de plástico até se tornar algo rígido. E a nossa realidade, ela basicamente é um aglomerado de fiozinhos de coisas ao nosso redor. Sei lá, tem uma parede de cimento na tua frente. Várias moléculas de cimento ligadas quimicamente num nível tão pequeno que a gente não consegue nem pensar, nem imaginar, estão unidas ali formando um bloco de cimento. E o que a lei da atração diz é o seguinte, que a lei da vibração diz é o seguinte, que o tempo inteiro nós estamos vibrando fiozinhos de energia de nossa mente
afinal o mentalismo existe, que vão criando essa famosa tal realidade. E, de acordo com os fios que a gente vibra, definimos o que nós somos. E aí vem a história que todo mundo já está cansado de ouvir, mas eu tenho de repetir porque é a melhor que explica a situação da lei da atração. Você é como se fosse uma cabeça pensante, que a cada pensamento seu sai um fiozinho de energia. E a cada vez que você pensa, mais um fiozinho de energia sai. E cada vez que você pensa várias vezes, esses fiozinhos se entrelaçam e fazem uma trança. E cada vez que você entrelaça mais tranças, elas formam cordas. E de acordo com as cordas de energia que você tem, você acaba atraindo para perto de você pessoas que têm cordas de energia parecidas. E eu sempre falo, se você gosta de espiritismo, você vai atrair para sua vida pessoas que gostam de espiritismo e de espiritualidade, e você vai se desinteressar e afastar de sua vida pessoas que não gostam e não curtem as coisas que você gosta. Então, o tempo inteiro a gente tem que averiguar que tipo de pensamento a gente está tendo para ver o que a gente está atraindo. E lembrando, são cordas e energiazinhas que estão na gente há anos, há séculos, às vezes, que estão definindo quem a gente é agora. Por isso é importante meditar, por isso é importante orar, por isso é importante aprender, estudar, porque você está vibrando cada vez mais cordas positivas para o entorno do seu espírito, auxiliando assim na sua evolução. Eu sempre falo, os espíritos dizem às vezes que quando a gente vai num centro espírita, num local de oração, numa igreja e tal, alguém abriu o microfone. Fechou já. Sempre a gente acaba sendo limpado. A gente chega, como os espíritos dizem, parecendo um novelo de lã que um gato acabou de brincar, cheio de um monte de fio de pensamento de todo tipo ao nosso redor. E os espíritos online nos ajudam a limpar essas tais energias. E aí, finalmente, a gente pode entender, agora que a gente pensou e entendeu todos esses fiozinhos, como é que a lei da atração funciona. A lei da atração nada mais é do que uma mistura da lei do mentalismo com a lei da vibração. Por quê? A lei da atração diz que você tem que mentalizar um objetivo, você tem que planejar e pensar aquilo que você quer, e que você depois tem que ficar pensando e vibrando isso, desejando isso para que isso venha até você. Então, a lei da atração nada mais é do que essas duas leis unidas de uma forma física e real. E aí sempre vai ter a pessoa que vai falar, Francisco, eu faço várias mentalizações, eu oro, eu peço, eu clamo, mas nada acontece, por que será? E aí é que tá, as pessoas acham que a lei da vibração é só pensar e vai cair dos céus. Mas existe uma coisa chamada vias de manifestação. Se você quer alguma coisa, você tem que se alinhar também a essa coisa para que essa coisa venha. Eu sempre falo, uma vez eu estava conversando com um espírito e ele falou o seguinte, Francisco, às vezes as pessoas vêm aqui me pedir auxílio, vêm aqui me pedir, sei lá, para trabalhar, mas elas não fazem nada. Uma vez veio um rapaz aqui me pedir ajuda para trabalhar como motorista. E aí eu fui olhar a situação dele, ele nem carteira de motorista tinha. Como é que eu ia arrumar um trabalho para ele de motorista, se nem o mínimo que é a parte dele de ser feita, de conseguir a carteira ele não fez? O próprio Jesus disse, faça a tua parte que eu te ajudarei. Então não é só você ficar pensando, eu quero um carro, eu quero um carro, eu quero um carro, eu quero um carro. Seria bom você também fazer coisas que possam ajudar a atrair a possibilidade desse carro, sei lá, comprar uma rifa de um carro, sei lá, trabalhar. Quem sabe, ó, que incrível. Trabalhar todos os dias para conseguir ter dinheiro para comprar seu carro. Ou então, se você não tem trabalho, mentalizar todos os dias o que você pode estudar, aprender, fazer para que você tenha mais chances de ter esse trabalho. Então, primeiro de tudo, vias de manifestação. Deus não dá nada, nada cai do céu. Você tem que fazer a sua parte. Como diz lá Cortella, vaca não dá leite. Você tem que ir lá na vaca, você tem que acordar cedo e você tem que ir lá ordenhar ela. Mas Deus vai ajudar para, sei lá, ter muito leite, ter fartura, etc, etc. Para que tudo dê certo, tudo flua. Então, faça a sua parte que você será ajudado. Essa é a grande reflexão da parte das vias de manifestação. Tá, Francisco, mas eu já estou fazendo a via de manifestação e ainda assim não está funcionando. O que é que eu posso fazer a mais?
Bora lá. Existe outra coisa também que é muito falada quando se trata da lei da atração, que é o famoso efeito Zenão. Eu já expliquei várias vezes sobre isso, mas bora lá. Zenão de Sítio foi um filósofo da corrente do estoicismo e associado também a esses estudos do estoicismo. E Zenão falava sobre o quanto a gente precisa aprender a controlar a nossa mente para a gente não ser escravo do desejo. Basicamente, todo o ato de estudo da filosofia estoica é ensinar a não desejar as coisas, porque quando nós desejamos essas coisas de uma forma louca e ensandecida, a gente se torna escravo desse tal desejo. Então, primeiro a gente já entende, efeito Zenão tem base na ideia desse cara, essa ideia de que o desejo e desejar algo nos escraviza. E que quanto mais a gente deseja a coisa, mais difícil se torna alcançar essa coisa. E pior é essa coisa para perto de nós. Por quê? Porque a gente está meio que vibrando uma necessidade, uma escassez, um negócio de ai meu Deus, eu preciso disso para viver, eu preciso disso para ser feliz, sem isso eu não vou conseguir. E o efeito Zenão ele é uma explicação de um fenômeno da física quântica, que é o fenômeno da dupla fenda, que diz o seguinte, que foi notado lá num estudo que ao ter uma pessoa observando, no caso um objeto observador, que é tipo um sensorzinho, o movimento da partícula se alterava e a forma com que ela se manifestava era diferente. Trocando em palavras mais simples, o que esse estudo dava a entender, ele é um estudo físico que é muito mais complexo, que não é bem assim da forma que o povo explica. Na verdade, o observador não era nenhuma pessoa, mas sim um sensor, enfim, que pelo fato da gente ficar olhando fixamente, desejando fixamente algo, esse algo acaba não acontecendo exatamente por essa expectativa que a gente está colocando em cima. Seria tipo, sei lá, o leite fervendo. Você fica em cima olhando. Quando você distrai um pouquinho, ele transborda. Sei lá, várias coisas na vida, se você parar para perceber. Você fica obsessivo por aquilo, mas quando você não se importa mais, quando você larga de mão a situação vai e se resolve. Esse é o famoso efeito Zenão. Efeito Zenão esse que eu estou explicando aqui nitidamente com esse fenômeno aí da bolha de sabão, que é um dos exemplos que ele é mais citado. Por que o exemplo da bolha de sabão? Porque a bolha de sabão é algo que você faz, você cria, como se fosse sua mente criando o desejo, sei lá, eu quero um carro, e logo após você criar essa bolha de sabão, ela estoura rapidamente, antes mesmo de se manter ali fixa e realizada. Bora lá para entender ainda melhor isso. Vamos dizer que você desejou um carro. E aí você desejou, meu Deus, eu vou ganhar um carro, vai ser um carro, eu quero um carro, eu quero um carro. Mas aí, enquanto você tá lá desejando que você quer um carro, vem na sua mente, rapaz, será que isso aqui é verdade? Pronto, você já enviou uma energia contrária sem nem perceber. Aí você vai lá, eu quero um carro, mas né? Não é todo mundo que ganha um carro do nada. E aí você já vai e envia outra energia contra. Então, basicamente, o que dizem é que o efeito Zenão muitas vezes é tipo, você vai lá, mentaliza, eu quero minha casa dos sonhos. Mas você mesmo, depois de um tempo, começa a vibrar energias contra isso, do tipo, eu vou ganhar casa nada, uma casa é tão cara, é tão difícil, não tem como eu conseguir isso não. É difícil, não vai dar certo. Então é como se fosse a bolha de sabão. Você vai lá e cria na sua mente, no seu desejo, na lei da atração, aquela coisa que você quer, e você mesmo vai lá e estoura a bolha. Você mesmo vai lá e destrói aquele pensamento, colocando um pensamento de dúvida maior e mais forte contra aquilo que você estava desejando. Então, observem como nós mesmos nos sabotamos. Afinal, que nem eu falei, o todo é mental e a lei da vibração existe, certo? Então, se eu vibro um desejo, eu quero um carro, eu estou vibrando uma coisa, certo? Estou vibrando a energia de querer o carro. Mas se eu mesmo, horas depois, tempos depois, começo a duvidar e pensar, vou ganhar carro nada, tá maluco? Como é que eu vou cuidar desse carro? Como é que eu vou botar gasolina nele? Quem disse que eu vou ganhar essa rifa? Nunca ganho nada. Então você mesmo envia energias de muito mais certeza de que você não vai ganhar o carro do que de que você realmente fosse ganhá-lo. Então,
Na maioria das vezes, a lei da atração não funciona porque nós mesmos atrapalhamos ela. Nós mesmos colocamos tanta certeza que a gente não vai ganhar a rifa que a gente não ganha e pronto. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que sair jogando rifa, não. Estou dando um exemplo. Você às vezes está com tanta certeza que você não vai conseguir sua casa do sonho, seu carro do sonho, que você não ganha mesmo porque você vibrou com muito mais certeza de que você não iria conseguir do que você iria conseguir. Porque você, a vida inteira, alimentou na sua mente o hábito de desacreditar de você mesmo. E só através de muita meditação, de muita reflexão, de muito autoconhecimento, que você vai reconstruir na sua mente a confiança de que não, eu posso sim, eu mereço sim, eu tenho como conquistar sim. Eu, por exemplo, tenho uma mania de assistir muito podcast, de ler muito biografia, de histórias de pessoas que tiveram sucesso. E eu acho muito curioso que a maioria deles fala que, mesmo com dúvidas, eles tinham uma certeza muito grande neles de que daria certo. Mesmo com vários indícios de que provavelmente daria errado, eles tinham uma certeza tão grande neles que eles não conseguiam desistir daquele objetivo. E de que quando eles finalmente conquistaram a tal coisa, eles pararam assim, olharam para eles mesmos e disseram: rapaz, eu fiquei com tanta dúvida, tanto receio, tanta insegurança, e no final eu consegui. E no final não foi nem tão difícil assim quanto eu imaginava. Então, lei da atração, de certa forma, é uma grande guerra mental. É uma grande batalha mental. Porque se você não tem o autocontrole para se sentir confiante, suficiente para manter esse intento, essa coragem, você faz a bolha de sabão acontecer na sua frente. Você mesmo cria e você mesmo destrói. E às vezes você destrói com uma força tão maior, tão lancinante, que não tinha nem como realmente criar. Por quê? Porque você passou a vida inteira se pensando como um coitadinho, como alguém que tem que sofrer mesmo, como alguém que vai dar errado mesmo, como alguém que nunca tem sorte. Você passou a vida inteira falando para você frases de dificuldade. Você passou a vida inteira colocando crenças em você de que, sei lá, dinheiro não cai em árvore, dinheiro é difícil, dinheiro tem que ser suado. E você tem um conglomerado de pensamentos contra você mesmo muito maior do que pensamentos positivos ao seu favor. Então a vida, ela é sobre desfazer esses padrões negativos do teu passado. Lá na alquimia, lá em outros caminhos espirituais, a gente chama isso de solve et coagula. Solve significa solver no latim e coagula significa coagular. Solver seria tipo dissolver esses pensamentos do seu passado, de dúvida, de insegurança, de que você não vale nada, de que você não presta. E coagular seria colocar no lugar novos pensamentos de equilíbrio, de vigor, de força, onde você bota por cima desse pensamento de dúvida uma confiança absoluta. Eu sempre dou o exemplo da cozinheira lá, que é a autoridade espiritual que eu falei que eu ia explicar. Se você pede para uma boleira que faz bolo todo dia, ou você faz um bolo para mim, você consegue fazer um bolo para mim, ela vai se irritar. Como assim eu consigo? Eu faço bolo todo dia. Oxi, oxi, oxi. Você está duvidando de que eu consigo fazer um bolo? Eu faço agora na sua frente. E se eu falasse para você, eu quero que você materialize na minha frente agora uma casa? Você ia dar risada. Eu materializar uma casa? Tá maluco, Francisco? Mas quando Jesus chegou lá, ele disse, ó, afasta-te, espírito imundo, eu vos ordeno. Olha a autoridade espiritual que o cara bota na voz. O cego pediu, Jesus, se for de sua vontade, cura meus olhos. E Jesus, quero, fica-te curado. Olha aí. Você sente dúvida num quero, fica-te curado? Olha a certeza que o cara fala. E Jesus dizia o quê? Se tiverdes fé do tamanho de um grão de uma mostarda, dirás afasta-te, e a montanha sairá da tua frente. E ele sempre explica que pode ser uma montanha física, de pedra mesmo,
Ou a montanha no sentido das dúvidas que nós colocamos na nossa própria mente, as inseguranças, os medos. Porque com certeza o obstáculo que a gente bota na nossa mente é muito maior do que o obstáculo real. Muito maior. E a autoridade espiritual, que é isso que eu falei, a gente só acredita quando a gente começa a trabalhar essa confiança na gente. Já fiz uma palestra aqui que eu expliquei bastante disso. Que eu dava o exemplo, para quem lembra. Vamos dizer que você nasceu numa fazenda, que nem nas novelas mexicanas. E você era o filho do empregado, que foi maltratado a vida inteira, mas que no final você não sabia que você era o filho do dono da fazenda. Enquanto você se viu como filho do empregado, enquanto você foi criado e educado para ser filho do empregado, você passa a vida inteira com medo do dono da fazenda, a vida inteira se abaixando e se sentindo pequeno. Mas lembra aí das novelas mexicanas, quando alguém chega e diz: você é o filho perdido de fulano, pam, pam, pam. E esse filho perdido descobre que ele na verdade era o filho do dono da fazenda. Aí a história toda muda. Ele muda de roupa, ele ganha dinheiro, as coisas começam a funcionar, todo mundo começa a respeitar ele. Por quê? Porque ele age com a autoridade de ser o filho do dono da fazenda. Ele sai da visão de escravo, de pequeno, de sofredor, do filho do servo. Então, a gente tem que ter a autoridade, a confiança de dizer. Um juiz fala, prenda aquele homem. Ninguém duvida, ele é um juiz, ele está mandando prender. Mas agora você levanta no tribunal e diz, prenda aquele homem. Todo mundo vai olhar, tá doido, tá doida? Levantou assim mandando prender os outros? Então, observe como você tira a sua própria autoridade espiritual. Você tira a sua própria confiança. Você tira o seu próprio poder. O tempo inteiro você duvida de você, de que você é capaz. Ah, não vou fazer isso não, não vou me jogar nessa situação não, é muito difícil. Eu não vou dar conta não. Ah, e se acontecer isso eu perder tudo? Ah, meu Deus, é melhor não fazer não. O tempo inteiro a gente duvida da gente. Eu tenho como exemplo minha corrida, eu gosto muito de correr, gosto muito de fazer exercício. E eu comecei a correr, eu dava uma corridinha de uma reta assim, de uma rua. Já tava morrendo, querendo cuspir o coração pela boca de tão cansado que tava. Eu fui insistindo, insistindo, quando eu vi eu tava conseguindo correr a rua inteira e dar uma voltinha na rua do lado. E ainda morrendo. Quando eu vi, eu tava dando uma volta na rua da reta e a volta da rua completa. Quando eu vi, eu tava fazendo 4 quilômetros de corrida. Quando eu vi, eu tava fazendo 5 quilômetros de corrida. E eu persistindo, porque todo dia era uma luta, todo dia eu morria, ficava cansado, ficava sem aguentar. Quando eu vi, eu tava fazendo 10 quilômetros. Quando eu vi, eu tava fazendo 15 quilômetros. Quando eu vi, alguém falou, e aí, por que tu não faz a maratona? Eu, rapaz, será que dá? Aí eu mesmo falei, por que não? Quando eu vi, eu me inscrevi na maratona. Quando eu vi, eu fiz a meia maratona. Quando eu vi, era para fazer 21 quilômetros e o relógio meu marcou que eu fiz, na verdade, 23 quilômetros de corrida. Se eu chegasse pro Francisco de anos atrás, quando eu nem corria, quando eu nem fazia exercício, rapaz, você vai fazer meia maratona, você vai correr 23 quilômetros. Eu ia dar risada. Eu ia dizer, você tá maluco. Eu tô vendo um maluco do futuro e o maluco do futuro ainda tá me mentindo. Mas se eu não tivesse persistido, insistido, dedicado, conquistado a fé, a confiança, se eu não tivesse corrido 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3, 5, 10, se eu não tivesse ido construindo minha confiança, poxa, eu consegui correr 15 quilômetros hoje, poxa, eu corri 19 quilômetros hoje, poxa, então eu consigo correr 23. Poxa, tem gente que corre a maratona inteira, que são 42 quilômetros, por que eu não posso correr 21 quilômetros? Eu sou pior que quem? Que eu não posso correr? Eu vou correr sim esse negócio. É que nem um vídeo do professor Clóvis Barros de Filho lá. Você digita lá no YouTube, tem que ter brilho. É uma palestra incrível dele que ele fala, rapaz, se todo mundo é que nem você, todo mundo tem um cérebro igual, pensa igual, se alimentou igual, por que uma pessoa pode e você não? Tem pessoa que vai fazer, sei lá, concurso. Ah, mas concurso é muito difícil. Ah, mas tem gente que estuda muito mais que eu.
Ou você está dizendo que você não vai estudar porque tem alguém que está estudando mais que você? Você não sabe nem se esse alguém existe. Se existe. E você já está com medo de não conseguir porque essa pessoa vai te passar. Você mesmo bota lá na mão da pessoa o cargo dela porque você acredita mais nela do que em você. Você colocou a lei da vibração para dar o cargo a outra pessoa porque você não acredita que você pode. Ah, mas eu fui lá no emprego, eu botei o currículo, sabe? Mas eu acho que eu não vou ser chamado, não. Pô, era melhor você nem ir lá, nem botar essa porcaria. Se tu não acredita que tu vai conseguir, pra que tu gastou teu tempo? Você tem que ir botar... Não, esse emprego aqui já é meu. Ah, mas não passei, não. Eu vou em outro. Algum lugar vai me aceitar, algum lugar vai me engolir. Eu entro aqui, eu mesmo assino minha carteira, eu trabalho aqui todo dia. Eu mesmo venho aqui e o patrão vai me engolir, ele vai ter que me empregar de tanto que eu trabalho aqui dentro dessa loja. É claro que não é assim, eu tô dando um exemplo, obviamente. Mas observe como a nossa postura diz muita coisa. Observe como você olha pessoas que dizem eu vou lá e faço. Para pessoas que ficam, e se der errado? Ah, e se, e se? Se você for viver de si, você não faz nada na vida. E a grande base do efeito Zenão é essa. Você perceber que a sua mente ela tem um aglomerado de pensamentos e de ideias que te jogam no chão. E que se você não for forte, você vai ficar no chão e você ainda vai cavar para descer mais. Uma vez eu vi um cara falando o seguinte, que ter coragem em relação a você mesmo, ter fé em quem você é que nem lutar contra a gravidade. O tempo inteiro a gravidade está tentando te jogar no chão, mas o seu músculo está lá tentando lhe manter em pé. Vencer as coisas e conseguir as coisas através da lei da atração é isso daí. É você ter a resistência de acreditar naquilo. Ah, mas deu errado, eu insisti, fiz tudo que você falou aí, deu errado. Tenta de novo, cacete, até dar certo. Oxe, as coisas caem do céu, é? Se você parar pra ler as biografias, que nem eu falei que eu gosto muito de ler, o cara tentou inúmeras vezes antes de dar certo. Tem uma frase que se eu não me engano, até de Thomas Jefferson, se eu não me engano, quando ele tava começando a construir a lâmpada, falaram pra ele, Thomas, por que você não desiste? Você já tentou, sei lá que número era, mas ele fala o número certinho, sei lá, 71 vezes construir a lâmpada e deu errado. Você já não percebeu que não vai conseguir, não? Ele falou, não. Eu aprendi 71 jeitos errados de se fazer uma lâmpada. Mas uma hora eu vou descobrir o jeito certo. E aí? Quantas vezes você não desistiu na primeira, na segunda, simplesmente porque, não é pra mim isso não. Alguém melhor vai conseguir fazer. Mas eu não vou não. Você mesmo coloca a lei da atração para fazer alguém conseguir o que deveria ser seu, porque você se trata que nem o escravo da fazenda e não que nem o filho do Senhor. E você é filho de quem? De Deus. Você é o quê? Um Deus. Você acredita nisso? Não sei, né? Tô argumentando aqui há 50 minutos sobre isso, mas você ainda tá inseguro, né? Só lhe dando um sacode, lhe pegando pelos ombros e sacudindo assim, tu é doido, para ver se as coisas funcionam e voltam pro eixo. Então, só recapitulando, lei do mentalismo. Você pensa tudo, você cria tudo através dos seus pensamentos e você absorve toda a realidade que está ao seu redor. Lei da vibração. Você o tempo inteiro vibra energias e essas energias vão para fora de você e voltam para você. Tem ainda as outras 5 leis das 7 leis herméticas, que hoje aqui não vai dar tempo de eu falar, porque todas são tão profundas e filosóficas quanto essas. Tem inclusive uma palestra da Lúcia Helena Galvão que ela explica muito bem isso. Procura lá, Nova Acrópole. Vai ler coisa, vai estudar coisa em vez de ficar vendo besteira no YouTube, vendo besteira na internet. Então, o efeito senão também é uma das coisas que nos atrapalha, porque ao mesmo tempo que a gente vibra uma força, uma energia centrífuga de que a gente vai conseguir a casa, que a gente vai conseguir o carro, a gente mesmo vibra uma energia
mais forte ainda de que não, de que aquilo é um sonho e de que a gente está se iludindo de que é capaz de ter aquilo. Por isso que eu falei que a base do texto que eu ia usar do Evangelho segundo o Espiritismo era o coragem da fé. Porque você precisa ter muita coragem para confiar de que você vai conseguir. E você precisa ter muita fé em você. Eu já cansei de explicar várias vezes o que é a palavra coragem e o que é a palavra fé, mas eu vou explicar mais uma para ver se você aprende de uma vez por todas. Coragem vem lá do latim core atticum. Core significa coração. Seu coração está aí bombando, pulsando, cheio de energia, cheio de vitalidade. Atticum significa agir, ação, tomar uma atitude. Então, coragem vem dessa ideia de você agir com o coração. E você ter a confiança de dizer, eu vou conseguir. Você bater no peito, se ninguém resolve, eu resolvo. Eu dou um jeito, eu faço. Então, coragem dá fé. Já expliquei também várias vezes. Fé vem lá do latim fides. Fides significa fidelidade. É a fidelidade que você tem a você. Você é fiel de que você é capaz. Você é fiel a Deus, você confia nele também. Você se sente que você está fazendo o tempo inteiro a sua parte e que você tem mérito para ser ajudado por isso? Ou você só está empurrando tudo com a barriga de qualquer jeito? E aí? Você vai fazer alguma coisa ou você só vai ficar resmungando e vibrando mais energia para lhe jogar ainda mais no fundo do poço? Então esse texto aqui ele é um texto que fala profundamente sobre essa tal coragem que a fé nos dá, coragem que a fé nos nutre e nos faz capaz de realizar as coisas que nós tanto queremos. Então, você tem que ter brio, como diz lá o professor Clóvis de Barros Filho. Brio! Você se sente capaz? Você acha que você pode mesmo? Que você é o bom mesmo? E aí? Você sabe que depende de você. Você vai fazer alguma coisa ou vai ficar olhando? Você vai deixar esses pensamentos te dominarem, fazerem a sua vida não ser tão boa quanto ela poderia ser? Ou tu vai assumir a responsabilidade e fazer a sua vida ser boa como você pode? Você vai ter a capacidade de mudar, de tomar atitude, de lidar diferente com as pessoas ao seu redor? Ou você só vai ficar sofrendo na mão dessas pessoas sem parar? Então medite. Medite mesmo. Pare, pense, reflita. Aqui mesmo nesse canal do YouTube, para quem está vendo a gravação depois, tem uma série de palestras de defesa psíquica. São 4 palestras sobre defesa psíquica, onde eu explico sobre como construir essa força mental para se sentir confiante. Lá nessas palestras eu explico profundamente sobre como muitas das vezes a gente não acredita em quem a gente é, porque, sei lá, a mãe, o pai fala pra gente, você não vai dar em nada na vida, você é burro, você não sabe fazer isso, sai pra lá, você é preguiçoso. E lá eu explico sobre como a gente aceita essas palavras, essas definições que são postas na gente e como a gente começa a alimentar isso. Eu cito lá até a ideia do ovo de cuco. O cuco é um passarinho que ele não faz ninho. Então ele invade ninho de outros pássaros e coloca lá o ovinho dele. E o outro pássaro, sem perceber, choca o ovo do cuco sem que ele perceba, sem que ele saiba. E ele fica alimentando o filhote de cuco, achando que é filhote dele, até o filhote de cuco ficar grande e fugir do ninho, enquanto ele percebe que ele foi feito de besta. Se eu coloco na sua mente você é inútil, eu estou colocando na sua cabeça um ovo de cuco, porque eu que estou afirmando para você que você é inútil. Mas você pode pegar essa ideia de que você é inútil, acolher ela como um ovo e pensar, Francisco falou que eu sou inútil, eu acho que eu sou inútil mesmo, eu não faço nada direito na vida. E aí você começa a alimentar e chocar esse ovo de cuco até o momento que você começa a falar com tanta certeza quanto eu falei de que você realmente é inútil. E aí eu vou explico. Se o passarinho, quando eu visse lá, rapaz, esse ovo aqui não é meu não. Que ovo diferente, umas pintinhas diferentes, isso aqui é ovo de cuco.
Eu não vou deixar entrar na minha mente, não. Pegasse esse ovo de cuco e jogasse fora do ninho dele. O cuco ia botar mais ovo no ninho dele? Não ia, não. O cuco ia aprender a fazer o ninho dele se virar. Observe, então, quantas vezes você fica pegando ovos de cuco de outras pessoas e colocando na sua mente. E chocando. E dando mais força ainda a esse pensamento. Mais uma vez, o efeito Zenão aí sendo demonstrado. Leia também lá sobre Zenão. Procure Zenão de Sítio. Procure os filósofos estoicos. Marco Aurélio. O escravo Epiteto. Procure, estude, faça algo útil. Você não gosta dessa vida que você está levando? Então transforme ela, estudando, aprendendo. Vá lá, faça alguma coisa, em vez de só reclamar. E é isso. Terminar essa palestra agora, não levanta não. Não sai por aí pela casa fazendo um monte de coisa que não tem serventia nenhuma. Para um tempo e reflete, rapaz, aquele maluco falou umas doideiras que mexeu aqui dentro. O que é que eu vou fazer, velho? Porque senão eu vou ter pensado essas coisas tudo aí, eu não vou botar nada em pé. O que é que eu vou fazer a partir de hoje? Amanhã, quando eu acordar? O que é que eu vou fazer de diferente? Que eu quero mudar esse negócio aqui de vida. Pô, o cara falou um monte de coisa interessante. Pô, eu concordei com as coisas ali massa que esse cara falou. Mas e aí? E aí? Pô, eu tenho de fazer também, né? É o que ele falou. Então, não seja só passivo. Eu coloquei vários ovos de cuco agora na sua cabeça. Ovos positivos. Você vai chocar eles, alimentar eles, dar vitalidade a eles, ou você vai jogar fora do ninho. Porque eu tenho certeza que se fosse um ovo de cuco ruim, tu ia pegar, tu ia nanar, você ia levar pro resto da sua vida. Que nem vários ovos de cuco você pegou. Mas como é um ovo de cuco positivo e vai lhe dar trabalho, vai lhe fazer se esforçar, se dedicar, mudar, bora ver se você vai manter isso daqui que eu coloquei em você. Eu espero verdadeiramente que você choque, que você mantenha, que você faça ficar ainda maior e vire um ovo de avestruz enorme na sua cabeça e que você aproveite tudo que eu falei aqui. Ouve de novo essa palestra lá no YouTube. Vai pausando. Ó, Francisco falou agora o nome Epiteto. Vou lá procurar. Quem é esse tal Epiteto? Francisco falou Zenão. Que nome estranho. Quem é esse tal Zenão? Francisco falou de lei das cordas, teoria das cordas. O que é teoria das cordas? Cada palavrinha que eu citei aqui dá para você fazer pesquisa que você fica aí o resto da tua vida. Ou Sete Leis Herméticas, eu vou ler esse tal livro Kybalion. Hoje eu não saio, hoje eu não durmo se eu não ler esse livro Kybalion. Eu quero entender a lei do mentalismo e a lei da vibração e eu vou mudar minha vida de verdade. Então depende de vocês. Mas eu tenho uma grande certeza com essa palestra toda. Uma grande certeza de que quem realmente usar tudo isso daqui que eu expliquei, quem realmente agregar a mente própria, tudo o que eu ensinei, quem realmente praticar todos os dias, disciplinadamente, focadamente, quem todo dia insistir para construir uma energia tão boa que acabe com toda a energia negativa que criou antes, eu tenho certeza de uma coisa, que na vida dessa pessoa só existirá o sucesso como a única possibilidade.